Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por mais um dia e venhamos agora, meu Pai, para ter mais um momento com o Senhor, meu Pai, mais uma torre para que possamos aprender mais a Tua palavra, aprender mais sobre Ti, aprender mais as Tuas leis, os Teus mandamentos e que para cada palavra, cada leitura bíblica, leitura do texto explicativo, que possamos entender, meu Pai, e adentrar em nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Na torre anterior a gente acabou o estudo sobre Deus e agora iremos iniciar sobre o estudo sobre Jesus. O primeiro tema vai ser a vida e a história de Jesus na Bíblia. Biografia da vida de Jesus com versículos e referências bíblicas. Esta é a melhor forma de conhecer aquele que mudou a nossa história e dividiu o nosso tempo, Jesus Cristo. Profecias quanto ao nascimento de Jesus. Centenas de anos antes de nascer, já haviam profecias acerca do nascimento do Messias, o Salvador do mundo, em Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Vemos também referência em Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nascimento de Jesus. Segundo os dados históricos, Jesus nasceu entre os anos 7 e 2000 anos antes de Cristo. Maria, uma jovem virgem, foi visitada pelo anjo Gabriel. O anjo anunciou que Maria teria um filho, que de seu ventre seria gerado pelo Espírito Santo, o Messias, que se chamaria Jesus, em Lucas 1, 28 ao 31. Em Mateus 1, do 28 ao 31, Lucas 1, do 28 ao 31, diz: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Vemos também referência em Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. José teve dificuldade em crer no que ocorrera e pensou até em anular o casamento, mas foi visitado por um anjo em sonho, confirmando o feito milagroso, em Mateus 1, 19 ao 21. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. O Império Romano fez um censo em toda a região, o que obrigou José e Maria a retornar à sua cidade natal. Jesus nasce em Belém, numa estrebaria. O Rei dos Reis veio ao mundo de forma simples e humilde. Em Lucas 2, do 4 ao 7, vemos referência. E subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa a família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Também vemos referência em Lucas 2:11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. José e Maria receberam a visita de pastores e magos do Oriente, estes que despertaram a ira de Herodes ao saberem da tal perseguição. O casal fugiu para o Egito, conforme estava escrito nas profecias, onde vemos referência em Mateus 2, 10 ao 11.
Mateus 2, do 10 ao 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Também vemos em referência em Mateus 2, do 13 ao 15. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o teu menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te até lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. A origem do nome Jesus. Jesus é a tradução da expressão grega Jesus. O nome Jesus em hebraico, traduzido como Yeshua, que significa o Senhor salvo. Vale lembrar que os evangelhos foram escritos em grego, não em hebraico, e o idioma falado na época de Jesus era o aramaico e o grego, como vemos em Filipenses 2, do 9 ao 11. Filipenses 2, do 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão dos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como Jesus era? Onde Jesus viveu? Jesus era judeu de etnia e nacionalidade judaica, aprendeu o ofício de José, a carpintaria. Jesus teve irmãos e irmãs, vivendo com seus pais até os seus 30 anos. Jesus não se casou e nem teve filhos. Muitos perguntam se Jesus era negro ou branco. Jesus teria traços comuns às pessoas do Oriente Médio: pele corada, cabelos curtos e barba. A Bíblia diz somente que Jesus era um homem de aparência simples, como nas profecias, onde vemos em Isaías 53, 2. Isaías 53, 2 diz: Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Após ser batizado nas águas por João Batista, Jesus passou a viver em Nazaré, como Marcos 1, 9 ao 10 diz. Que aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Às margens do mar da Galiléia, Jesus chamou os 12 discípulos, a quem também designou apóstolos: Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, o traidor. O ministério de Jesus. Em 3 anos de ministério profético, ensinando e pregando o reino de Deus, Jesus realizou milagres e maravilhas por onde passou. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, segundo a passagem no Evangelho de João. Jesus transformou água em vinho. Jesus realizou outros muitos milagres na Bíblia. E são registrados 37 milagres de Jesus na Bíblia. Vale salientar, Jesus fez muitas outras maravilhas que não foram registradas nos evangelhos, como João destacou, João 20, 25. João 20, 25 fala: E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. As parábolas de Jesus. Além de milagres, Jesus ensinou e pregou ao povo. Jesus exortava e explicava temas complexos através de parábolas. Existem ao todo 44 parábolas de Jesus no Novo Testamento. A cada milagre, Jesus atraía uma multidão ainda maior. Isto incomodava os religiosos da época, que começaram a conspirar contra a vida de Jesus. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, se ofereceu aos fariseus para entregar Jesus Cristo em troca de dinheiro, em troca de 30 moedas de prata. Então Judas Iscariote, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhe entregar-lhe Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade para entregar. Na última ceia, Jesus anunciou aos discípulos que seria traído e morto.
Mesmo triste, mas ciente de seus propósitos, celebrou a Páscoa, como Mateus 26, 26 ao 28 diz. 26, do 26 ao 28. As baratas ficam juntando, não pode ter mais. Eu já estou tirando as caixas dali, estou comprando coisa como é. Não, Mateus 26, do 26 ao 28. Mateus 26, do 26 ao 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe o bem, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Angustiado, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar, no lugar chamado Getsemane. Judas Iscariotes, com um beijo, entregou Jesus Cristo às autoridades, como Mateus 26, do 49 ao 50, fala. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saldo, Rabi, beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Naquele mesmo lugar, Jesus realizou seu último milagre. Antes de ser crucificado, Jesus restaurou a orelha do sumo sacerdote que foram arrancada por Pedro, como em Lucas 22, 49 e 51 nós vemos. Lucas 22, 49 e 51. Lucas 22, do 49 ao 51. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus foi julgado no sinédrio pelos sacerdotes, que depois o entregaram às autoridades romanas. Pilatos não via motivos para condená-lo, mas o povo preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus, como vemos em Lucas 23, do 20 ao 24. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: Mas que mal este fez? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois hei, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Jesus foi torturado e humilhado no Golgota. Jesus foi crucificado. Na morte de Jesus, o dia ficou em trevas, a terra tremeu, mortos saíram dos sepulcros, e o véu do templo se rasgou no meio. Jesus morreu com a idade entre 34 e 39 anos. O corpo de Jesus foi colocado num túmulo, selado com seguranças para que não fosse violado. 3 dias depois da crucificação, Jesus Cristo ressuscitou. As mulheres, quando foram visitar o seu túmulo, foram surpreendidas, pois 2 anjos que disseram que Jesus não estava mais lá. Os discípulos ficaram perplexos com a notícia e dias depois tiveram a oportunidade de verem Jesus em carne e osso. Jesus continuou com os discípulos durante 4 dias, até ser levado aos céus diante de mais de 500 seguidores. Jesus voltará, a Bíblia registra isso. A hora e o dia ninguém sabe, somente o Pai. Por isso é necessário permanecermos firmes na sua palavra, pois no momento devido o pastor recolherá as suas ovelhas, como fala em Mateus 24, 36. Mateus 24, 36 fala: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus virá em glória para julgar a humanidade e estabelecer a justiça plena. Aqueles que aceitarem a Jesus serão salvos, receberão a vida eterna e viverão com eles para todo o sempre. Pai querido, Pai amado, graças te damos, por mais um momento que nós nos entregamos à Tua palavra, meu Pai, ouvimos
Que possamos, meu Pai, tudo que lemos na Bíblia, no texto explicativo, que possa adentrar nos nossos corações, que possamos perceber quão grande é a Tua vida, meu Pai, quão grande o Senhor é. Que possamos, meu Pai, reconhecer que o Senhor é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, meu Pai. Que possamos dar o nosso coração aberto de corpo e alma para que o Senhor possa entrar em nossos corações. Que possamos te servir em espírito e em verdade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.